Meus amigos, escutem com a máxima atenção. O relógio da eternidade está girando e seus ponteiros se aproximam perigosamente da meia-noite. E não se enganem, isto não é uma metáfora poética, é um retrato fiel da nossa realidade espiritual. Nós estamos neste exato momento como humanidade e como indivíduos parados à beira de um gigantesco precipício espiritual, moral e profético. O ar que respiramos está denso com uma urgência que poucas vozes ousam nomear, mas que todo espírito atento já consegue sentir. Por isso, a mensagem que trago hoje não foi criada para embalar, acalmar ou confortar a sua alma. Pelo contrário, ela chega como um chamado de guerra, uma convocação poderosa. E talvez o último e mais ressoante aviso que ecoará para esta geração. Um alerta final que está atravessando as nações, rompendo as paredes das igrejas mais complacentes e penetrando diretamente na câmara mais íntima e secreta do seu coração. Esta não é uma hora para meros espectadores. O propósito desta palavra é um só: confrontar. É uma mensagem forjada no fogo do amor divino, mas destinada a despertar cada crente de sua perigosa sonolência espiritual e de sua cômoda autossatisfação. O tempo da indecisão, da fé morna e da vida dupla simplesmente acabou. A questão que paira sobre nós não é mais: será que Deus vai falar? A verdadeira e aterrorizante questão agora é: você terá a coragem de ouvir e a integridade para agir? Somos impelidos de forma inescapável a fazer uma escolha definitiva e inadiável sobre a nossa fé, sobre de que lado realmente estamos. Uma decisão que precisa ser tomada agora, antes que a porta da oportunidade se feche para sempre e seja irrevogavelmente tarde demais. Antes de começarmos, prepare o seu coração para o que está por vir. Se você sente que esta mensagem já começou a falar com você, comente "Eu estou pronto" e permaneça até o final, porque a conclusão de hoje pode definir o seu destino eterno. A pressão está aumentando, a hora é tardia. O tremor final está próximo. E quando ele vier, você estará de pé, ou será levado pela corrente. Em todo o mundo algo está mudando. Você pode sentir isso no ar. Você pode ver isso nas manchetes dos jornais. Você pode perceber isso em seu espírito. Não estamos vivendo dias comuns. Estes são dias proféticos. A Bíblia alerta em 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, pois, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Meus queridos amigos, tempos trabalhosos não estão apenas por vir, eles já estão aqui. E nesta hora, quando tantos estão adormecidos, Deus está soando a trombeta. Um aviso final, um alarme divino, antes que julho termine e antes que a porta comece a se fechar. Estamos testemunhando a erosão da verdade em todas as frentes. A igreja se tornou confortável. O mundo se tornou hostil à justiça. E muitos crentes se tornaram silenciosos diante do mal. Mas a palavra de Deus ainda permanece. Em Ezequiel 22, versículo 30, Deus disse: "E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei." Será isso que ele dirá sobre esta geração:
que ele olhou, mas não encontrou ninguém disposto a se levantar. Meu coração treme, porque esta não é uma mensagem de conforto. É uma mensagem de confronto. É um aviso nascido do amor. Um apelo do Espírito de Deus por homens e mulheres que não mais se curvarão à cultura, não mais servirão a dois senhores, não mais ficarão em cima do muro. Jesus disse em Lucas 12, versículo 51, Cuidais vós, que vim trazer paz à terra, não vos digo, mas antes divisão. O Evangelho não faz paz com o pecado. Ele traça uma linha na areia. E muitos de vocês que estão ouvindo hoje estão exatamente sobre essa linha. O mundo está chamando você para se misturar, mas o Espírito de Deus está chamando você para se destacar. A pressão para se conformar está ficando mais forte, mas Deus está procurando um povo que se levante como Daniel, em Babilônia, como Elias, no Monte Carmelo, como João Batista, no deserto. Não por aplausos, não por popularidade, mas por verdade, por justiça, pela glória do Deus vivo. Você não ouvirá essa mensagem nas redes sociais. Você não a encontrará em alta, mas ela ecoa da sala do trono do céu com urgência divina. Você está pronto para ficar sozinho, não quando a multidão aplaude, não quando é fácil, mas quando custar tudo a você, quando sua voz for a única que restar. Quando até mesmo outros crentes virarem as costas, você está pronto para ser contado. Não importa o preço, porque antes que este mês termine, Deus está chamando o seu povo para fazer uma escolha. Não amanhã, não no próximo ano, mas agora. Chega um momento na vida de todo crente quando o calor da comunhão esfria. Quando as vozes que antes encorajavam se calam e o caminho à frente se torna solitário, estreito e íngreme. Jesus nos advertiu que isso aconteceria. Em Mateus 24, versículo 12, ele disse: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos vendo essa profecia se desenrolar diante de nossos olhos. Estamos testemunhando o amor de muitos esfriando não apenas no mundo, mas na própria casa de Deus. Houve um tempo em que os crentes se reuniam com fogo nos ossos, quando cantavam não para entreter, mas para adorar. Quando oravam, não por conforto, mas por avivamento. Antes de começarmos, deixe um comentário com se você está pronto para essa mensagem e se inscreva no canal para mais. Quando liam a palavra, não para marcar uma caixa, mas para ouvir o próprio sopro de Deus. Mas agora, muitas igrejas trocaram seu fogo por máquinas de fumaça, seus altares por plataformas, suas convicções por conveniência. E a multidão, a multidão ficou fria, morna, entorpecida. E a questão que o céu está fazendo a você hoje é esta: quando a multidão ficar fria, você ainda arderá por Deus. Em Apocalipse 3, versículos 15 e 16, o Cristo ressuscitado fala à igreja de Laodiceia e diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essas não são palavras de um pastor gentil. São palavras de um juiz justo. Jesus não está jogando jogos de igreja. Ele não está procurando por uma devoção meio termo ou um cristianismo apenas de domingo. Ele está chamando por corações que estão em chamas pelo seu espírito, não importa o que a multidão faça. Pense em Elias no Monte Carmelo. O povo de Israel
havia seguido Baal. A atmosfera espiritual era fria, seca e comprometida. Mas Elias ficou sozinho, um homem, uma voz, contra centenas de falsos profetas. E ele orou, não uma oração performática, mas um grito desesperado: seja conhecido hoje que tu és Deus em Israel. E o fogo caiu do céu. O fogo não caiu sobre a multidão. Não caiu sobre o compromisso. Caiu sobre o homem que ousou se levantar, arder, acreditar. Não estamos longe daquele monte novamente. Deus está separando aqueles que ardem por ele daqueles que brincam de religião. As multidões estão ficando frias, afastando-se da santidade da verdade do sacrifício. Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Estamos nessa apostasia. E agora, mais do que nunca, precisamos de um remanescente santo, cujos corações ainda ardem por Jesus Cristo. Mas esse tipo de fogo tem um custo. Você será incompreendido. Será ridicularizado. Pode ser rejeitado pela sua própria família, assim como Jesus foi em sua cidade natal. Você pode ser expulso de círculos que antes o acolhiam. Pode passar por noites em que se sente o único que restou. Assim como Elias exclamou: somente eu fiquei. Mas Deus respondeu a ele. Deus estava com ele. E Deus havia reservado um remanescente. Quando a multidão ficar fria, você não deve deixar seu fogo se apagar. Avive-o, alimente-o, mexa nele. Paulo disse ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo 1, versículo 6. Despertar o dom de Deus que está em ti. Essa é a sua responsabilidade. Deus dá o fogo, mas você deve protegê-lo. Não deixe a frieza ao seu redor penetrar em sua alma. Não deixe sua paixão desvanecer porque outros perderam a deles. Você não foi chamado para se misturar. Você foi chamado para brilhar. E deixe-me dizer algo, meus amigos. Não estamos esperando por avivamento. O avivamento está esperando por nós. Deus já enviou seu Espírito. O fogo já caiu. A questão é, estamos dispostos a arder enquanto outros esfriam? Penso em homens como John Wesley, que disse: eu me coloco em chamas, e as pessoas vêm para me ver queimar. Isso é o que o mundo precisa hoje. Não mais barulho, não mais programas, mas homens e mulheres tão consumidos pela presença de Deus que a frieza da multidão não pode apagar sua chama. Penso em uma jovem na Coreia do Norte. Seu nome não pode ser mencionado por segurança, mas ela adora a Deus em silêncio, escondida em sussurros. Ela não tem palco nem microfone, nem multidão para aplaudir, mas seu coração arde como uma tocha. Cada vez que ela abre sua Bíblia, em segredo, ela arrisca sua vida. Mas ela diz: prefiro morrer com fogo em minha alma do que viver em silêncio com um coração morto. E eu me pergunto, temos esse tipo de chama? Jesus disse em Lucas 12, versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ele não disse que sua teologia esteja polida ou que sua agenda esteja cheia. Ele disse que suas candeias estejam acesas. Porque nestes últimos dias, não se trata de quanto você sabe. Trata-se de quanto você arde. Você arde com santidade, com oração, com amor pelos perdidos, com anseio pelo seu retorno. Precisamos desse tipo de fogo novamente. Fogo
que purifica fogo, que convence fogo, que desperta os mortos. Mas esse fogo não cairá onde os corações estão frios. Não cairá onde o compromisso reina. Não cairá onde a apatia tomou conta. Ele cairá sobre aquele que clama: Deus, aqui estou eu. Envia o fogo sobre mim. Então, enquanto a multidão fica fria, não se alarme. É um sinal dos tempos. É um cumprimento da profecia, mas também é um teste divino para ver se você continuará ardendo quando ninguém mais o fizer. Para ver se você carregará a tocha pela escuridão. Porque quanto mais escura, a noite mais brilhante é a chama. E assim como Elias se levantou naquele monte, assim como Daniel se levantou na cova dos leões, assim como Estevão se levantou. Enquanto pedras caíam sobre ele, Deus está chamando você para se levantar, para arder, para brilhar. Não mais tarde, não, quando for popular, mas agora. Chegará um momento em sua caminhada com Deus quando os céus se calarem. Não porque Deus o abandonou, mas porque Ele está observando. Não porque Ele está surdo ao seu clamor, mas porque está testando a profundidade de sua fé. É o silêncio que segue a obediência. É a quietude que testa se seu fogo ainda arderá quando você não sentir o calor de sua presença. E esse silêncio, meus amigos, não é vazio. É santo. Se esta palavra tocar seu coração, clique no like, compartilhe com um amigo e assista até o final para uma surpresa especial. Mas depois que o fogo caiu no Monte Carmelo, Elias esperava avivamento. Ele pensou que o povo voltaria para Deus, que a maré mudaria. Mas o que veio não foi um desfile. Foi uma ameaça de morte de Jezabel. E em vez de ser celebrado, Elias foi caçado. Em vez de ouvir trovões do céu, ele não ouviu nada. Nenhuma voz, nenhum anjo, apenas silêncio. E nesse silêncio, Elias fugiu para o deserto e exclamou em 1 Reis 19, versículo 4. Basta, agora, ó Senhor, tira minha vida. Você já esteve lá, já se levantou por Deus, caminhou em obediência, deu um passo em ousadia e então se viu sozinho, cercado pelo silêncio, sem afirmação, sem aplausos, sem resposta. Esse silêncio não é punição. É o fogo refinador da confiança. É o teste que todo verdadeiro servo de Deus deve passar. Porque sua posição pela justiça sempre será testada, não apenas pela perseguição, mas pelo silêncio. Jó ficou nesse silêncio. Ele perdeu tudo: seus filhos, sua riqueza, sua saúde. E a Bíblia diz que não havia ninguém como ele na terra, um homem perfeito e reto. Jó 1, versículo 8. No entanto, o céu estava silencioso. Sua esposa disse: amaldiçoa a Deus e morre. Seus amigos o acusaram de pecado, mas Jó se recusou a recuar. Ele disse em Jó 13, versículo 15: ainda que ele me mate nele, esperarei. Esse é o grito de uma alma que passa no teste do silêncio. Amamos gritar sobre o fogo no altar, mas podemos caminhar pelo deserto do silêncio. Podemos ainda orar quando nada muda. Podemos ainda adorar quando os arrepios se foram. Podemos ainda pregar quando a multidão não aplaude mais. Em Salmos 22, versículo 1, Davi exclamou, em angústia: Deus meu, por que me desamparaste? As mesmas palavras que Jesus mais tarde diria na cruz.
Essas palavras não eram apenas poesia, eram profecia. Davi sentiu o silêncio. Jesus sentiu o silêncio. E você também sentirá. Porque o silêncio do céu é o campo de prova dos fiéis. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Sem defesa, sem justificativa, sem protesto. Aquele que falou o mundo à existência ficou em silêncio enquanto sua criação o julgava. Por quê? Porque ele já havia decidido se levantar. E uma vez que seu coração está totalmente rendido à vontade de Deus, você não precisa de confirmação a cada passo do caminho. Você anda por fé, não por sentimentos. Você se move em obediência, não por aplausos. Uma vez, conheci um casal missionário em uma parte remota da Ásia. Eles serviram fielmente por 20 anos, sem frutos visíveis, sem avivamento, sem batismos, sem prédio. Apenas obediência, apenas oração, apenas presença. Quando perguntei como continuavam, a esposa olhou nos meus olhos e disse: "Não estamos aqui por um relatório. Estamos aqui pelo Cordeiro que foi morto. Mesmo que ele nunca fale novamente, ele já disse o suficiente na cruz." Esse é o poder de permanecer no silêncio. Há um peso sagrado no silêncio. Ele revela os motivos do coração. Purifica sua posição. Você está de pé por Deus por causa do que ele faz ou por causa de quem ele é? Você está ardendo por causa do fogo ao seu redor ou por causa do fogo dentro de você? O silêncio expõe a diferença entre fãs e seguidores. Um fã aplaude quando os milagres vêm, quando as portas se abrem, quando a multidão está com você. Mas um seguidor caminha pelo vale da sombra da morte e ainda diz: "Tu estás comigo." Um seguidor não precisa de uma palavra todos os dias. Eles estão ancorados na palavra já falada. Abraão esperou 25 anos pela promessa. José passou anos na prisão antes que o sonho se cumprisse. Moisés esperou no deserto por 40 anos antes de se apresentar diante de Faraó. O silêncio sempre fez parte do processo de Deus. Ele nos humilha, ele nos santifica e nos prepara para carregar a glória que não poderíamos carregar em nossa imaturidade. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus, é o sussurro de sua soberania. Naquela quietude, algo está sendo construído dentro de você. Caráter, resistência, fome santa. E quando Deus falar novamente, você estará pronto. Não inchado de orgulho, mas inclinado em rendição. Você diz: "Mas, irmão Graham, eu não o sinto mais." Tudo bem, a Bíblia nunca disse que os justos viverão por sentimentos. Ela diz que os justos viverão pela fé. Romanos 1, versículo 17. Você pode estar caminhando por um lugar seco, mas o Deus da sarça ardente ainda está observando. Aquele que esteve no fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego ainda está perto. Mesmo quando você não vê o quarto homem, ainda alguns de vocês que estão ouvindo agora estão nesse lugar. Vocês se levantaram por Deus, disseram não ao compromisso, abandonaram o pecado e agora estão enfrentando o silêncio. Parece que foram esquecidos, mas vim para lembrá-los: Deus não terminou. O silêncio não é para sempre, mas é necessário. Paulo ficou nesse silêncio em uma cela romana, acorrentado, esquecido frio. Mas mesmo assim, ele escreveu em 2 Timóteo 4, versículo 7.
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que o manteve? Não o rugido da multidão, não o conforto das circunstâncias, mas a âncora do propósito eterno. A questão não é se Deus falará novamente. Ele falará. Vamos lá. Deixe um M nos comentários se você quer sentir o fogo do Espírito hoje. E se não esqueça de se inscrever. A questão é você ainda estará de pé quando Ele o fizer? Seus joelhos permanecerão sem se dobrar aos ídolos deste mundo. Sua voz ainda ecoará a verdade em uma cultura afogada em engano, porque esse silêncio não é o fim da sua história. É o limiar da glória. É o espaço entre o tempo da semente e a colheita. E a colheita só vem para aqueles que perseveram. E nesse silêncio, se você ouvir com cuidado, não com seus ouvidos, mas com seu espírito, você ouvirá algo maior que trovões. Você ouvirá a voz mansa e delicada, a mesma voz que Elias ouviu, não no fogo, não no vento, não no terremoto, mas no sussurro gentil de um Deus fiel dizendo: você não está sozinho. Quando um homem ou mulher escolhe se levantar pela verdade em uma era de engano, eles não serão aplaudidos. Serão atacados, não serão coroados, serão crucificados. Pois a verdade sempre teve um custo. E nestes dias finais, quando o engano usa a máscara da compaixão e as mentiras desfilam como iluminação, aquele que ousa falar a palavra de Deus sentirá o calor da fornalha e a dor do isolamento. O profeta Isaías falou claramente em Isaías 59, versículo 14: a verdade está caída nas ruas e a equidade não pode entrar. Você ouve isso, amado? A verdade não é celebrada. A verdade é derrubada. Em um mundo bêbado de ilusão, a verdade tornou-se o inimigo. A palavra de Deus é ridicularizada. Os padrões de justiça são desprezados. E aqueles que ousam viver pelo livro são rotulados como intolerantes, ultrapassados e perigosos. Jesus nos advertiu que esse dia viria. Ele disse em João 15, versículo 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Não é que eles odeiam sua personalidade, eles odeiam sua pureza. Não é que eles odeiam sua presença, eles odeiam a presença daquele que vive dentro de você. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Há um custo para a verdade. Quando você se recusa a chamar o pecado por nomes mais suaves, quando você não compromete sua mensagem para manter a multidão, quando você fala do céu e do inferno, do arrependimento e do juízo do sangue e da cruz, você perderá amigos, você perderá plataformas, você pode perder seu emprego, você pode até perder sua liberdade, mas você ganhará algo muito maior, a aprovação do céu. Daniel ficou sozinho em Babilônia. Ele se recusou a se contaminar com a comida do rei. Ele se recusou a se curvar aos costumes de um império pagão. E quando veio o decreto de que ninguém poderia orar a ninguém, exceto ao rei Daniel, não se retirou para o silêncio. Ele abriu sua janela e orou como sempre fazia, sabendo que isso lhe custaria. E o jogaram em uma cova de leões, não porque ele cometeu um crime, mas porque ele se levantou pela verdade quando isso era proibido. Vejam, meus amigos, quando a verdade de Deus se torna ilegal, aqueles que a pregam
se tornam foras da lei, e alguns de vocês, sob o som da minha voz, podem, em breve, enfrentar essa escolha. Você falará o que é popular ou falará o que é certo. Você ecoará a cultura ou declarará: assim diz o Senhor. Paulo escreveu aos Gálatas, em Gálatas 4, versículo 16: Fiz-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Essa questão ecoa através do tempo até nossa geração, pois há uma hostilidade crescente contra a verdade absoluta. Trocamos o temor a Deus pela aprovação do homem. Substituímos o arrependimento por afirmação. Silenciamos os profetas e contratamos performers. E o sangue da verdade clama dos púlpitos que desconsagramos. Mas há um remanescente surgindo. Aqueles que não amam suas vidas até a morte. Aqueles que ainda tremem diante da palavra de Deus. Aqueles que sabem que o silêncio em tempos de colapso moral não é amor, é covardia. Aqueles que, como Jeremias, sentem um fogo preso em seus ossos que não podem conter, mesmo que isso lhes custe tudo. Penso em Dietrich Bonhoeffer, o pastor alemão que se levantou contra Hitler quando grande parte da igreja se curvou em silêncio. Ele viu o engano se infiltrando nos púlpitos, o fervor nacionalista substituindo o evangelho, e ele se recusou a ficar calado. Ele pregou, resistiu, advertiu, e o enforcaram por isso. Mas ouçam suas palavras. O silêncio diante do mal é em si mal. Não falar é falar. Não agir é agir. Esse é o preço da verdade. Ela o separará. Ela o despojará de recompensas terrenas, mas o vestirá de honra eterna. Quando Estevão ficou diante do sinédrio e declarou a verdade, eles rangeram os dentes e o apedrejaram até a morte. Mas a Bíblia diz que ele olhou para cima e viu Jesus de pé, à destra do Pai, não sentado, mas de pé. Por quê? Porque o céu se levanta para honrar aqueles que se levantam pela verdade. E nestes últimos dias, a verdade se tornará mais cara que o ouro. A pressão para se curvar aumentará. A tentação de diluir a mensagem ficará mais forte. O chamado para se misturar ficará mais alto. Mas eu digo a vocês, permaneçam firmes, permaneçam ousados, permaneçam sem compromisso, pois a Bíblia declara em 2 Tessalonicenses 2 que haverá uma grande apostasia antes do retorno de Cristo. Uma apostasia da verdade, da doutrina, da santidade. Muitos terão ouvidos que coçam, acumulando mestres que lhes dizem o que querem ouvir. Eles se afastarão da sã doutrina e abraçarão fábulas. Quer fazer parte dessa jornada? Curta, comente. Eu estou aqui. E fique até o fim para algo que vai te impactar. Mas você, amado, seja diferente. Seja como Paulo, que disse a Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículo 2. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo redargui, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Não há terreno neutro. Você está ou de pé pela verdade, ou deslizando para o compromisso. E o compromisso não é compaixão. O silêncio não é misericórdia. Amar as pessoas é dizer-lhes a verdade. Não importa o custo, e sim, o custo é alto. Você pode ser incompreendido, pode ser rotulado e cancelado. Mas lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 5, versículos 11 e 12.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu digo ao jovem, na sala de aula, que não afirma o que Deus chama de pecado, levante-se. À mãe, que ensina justiça aos seus filhos, enquanto o mundo zomba dela, levante-se. Ao pregador que se recusa a diluir a palavra para aumentar seus seguidores, levante-se. Ao empresário que recusa ganhos desonestos, levante-se. Porque o custo da verdade é pesado, mas o peso da glória é muito maior. Não fomos chamados para ganhar popularidade. Fomos chamados para ganhar almas. Não estamos aqui para preservar nossa reputação. Estamos aqui para proclamar o reino. E o reino sofre violência e os violentos o tomam pela força. Então, que o mundo se enfureça, que Babilônia rija, que Jezabel ameace, mas não recue, não se curve, não troque a verdade pela paz ou a santidade pelo conforto. Porque cada vez que você fala a palavra de Deus em amor, mesmo que sua voz tremule, mesmo que suas mãos tremam, todo o céu se inclina e diz: há um que não se curvará. E quando as mentiras inundarem as ruas e a verdade se tornar um sussurro, você será a voz clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor. Meus irmãos e irmãs, quando a enxurrada de engano varrer a terra e a maré do compromisso subir na igreja, não será a sua denominação, suas credenciais ou suas associações que o preservarão. Será o fogo da provação. E esse fogo está vindo. A Bíblia não pergunta se o fogo virá. Ela promete que virá. O apóstolo Pedro declarou claramente em 1 Pedro 4, versículo 12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O fogo está vindo, não para destruir os fiéis, mas para revelá-los. Vejam, há algo no fogo que elimina o artificial. O fogo queima a maquiagem religiosa, a profissão vazia, os sermões polidos, as canções que agradam à multidão. Ele queima o que é carne, o que é falso, o que é passageiro, e o que resta, após o fogo, é o remanescente, aqueles que caminham com Deus quando a música para que oram, quando as luzes se apagam, que obedecem quando isso lhes custa tudo. Ao longo das Escrituras, Deus sempre teve um remanescente. Não a maioria, não os mais barulhentos, não os mais modernos, mas os poucos fiéis que se recusaram a se curvar. Quando todo Israel seguiu Baal, Deus reservou 7.000, que não dobraram o joelho nem o beijaram. 1 Reis 19, versículo 18. Elias pensou que estava sozinho, mas Deus disse: não, Elias, eu tenho um remanescente. E hoje, enquanto grande parte da igreja persegue entretenimento, enquanto muitos púlpitos se calaram sobre o pecado, enquanto os sermões ficam mais doces, mas não mais fortes, Deus ainda tem um remanescente. Ainda há aqueles que tremem diante de sua palavra, que não misturam o santo com o profano, que clamam entre o pórtico e o altar e dizem: poupa o teu povo, ó Senhor. Joel 2, versículo 17. No livro de Daniel, o fogo veio para 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei exigiu adoração a uma imagem de ouro, e ao som da música, as massas caíram de joelhos. Mas 3 jovens
ficaram de pé sozinhos, em menor número, inabaláveis. E quando se recusaram a se curvar, foram levados perante o rei. Ouçam suas palavras em Daniel 3, versículos 17 e 18. Se assim for o nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar. Mas se não saibam que não serviremos aos teus deuses. Essa é a linguagem do remanescente. Essa é a coragem daqueles que já morreram para este mundo. E para o fogo eles foram, não como uma derrota, mas como um testemunho. E naquele fogo algo aconteceu. O rei olhou e disse: Não lançamos nós 3 homens atados no meio do fogo? Eis que vejo 4 homens soltos, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, versículos 24 e 25. Meu amigo Jesus nem sempre o manterá fora do fogo, mas ele caminhará com você nele. E o que saiu daquele fogo? Um decreto do rei de que não há Deus como o Deus de Israel. Uma nação foi abalada. Mas tudo começou porque 3 homens se levantaram. Vejam, o fogo revela o que a religião não pode. O fogo prova quem é real. Você pode aprender as escrituras, citar teologia e cantar no coral, mas quando o calor aumenta, quando a pressão vem de todos os lados, apenas aqueles ancorados em Cristo resistirão. Os demais se curvarão à imagem de ouro do conforto da popularidade e da segurança. Jesus falou da semente que caiu em terreno raso. Ela brotou rapidamente, mas não tinha raiz. E quando veio a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ela murchou. Mateus 13, versículos 20 e 21. Essa é a grande tragédia do cristianismo superficial. Ele grita ao sol, mas desmorona na tempestade. Mas o remanescente cava fundo. Ele se agarra à palavra. Quando o mundo se enfurece, ele canta na cela da prisão. Ele fica diante de Faraó e diz: Deixa meu povo ir. Em Apocalipse, somos informados sobre a igreja em Sardes. Eles tinham um nome de que viviam, mas estavam mortos. No entanto, na mesma igreja, Deus disse em Apocalipse 3, versículo 4: Tens, contudo, em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Novamente, vemos isso. O remanescente, mesmo em lugares mortos, mesmo em sistemas corrompidos, mesmo em igrejas comprometidas, há alguns que permanecem incontaminados. Lembro-me da história de uma jovem em um país comunista onde possuir uma Bíblia era um crime. Um dia, soldados invadiram sua igreja secreta gritando: Quem tem uma Bíblia? Ela deu um passo à frente, tremendo, segurando o livro desgastado contra o peito. Eles a espancaram, zombaram dela, arrastaram-na para fora. Mas ela não soltou. Em seu rosto ensanguentado havia paz. Em seu corpo quebrado havia coragem. Em sua fraqueza, ela se levantou. É isso que o fogo revela. E o fogo está vindo para todo crente. Pode não ser uma chama física, mas será uma prova de sua fé. Testará o que você realmente acredita. Você falará a verdade quando isso lhe custar. Seguirá a Cristo quando a multidão se virar. Honrará a Deus quando ninguém estiver olhando. É isso que o remanescente faz. Antes de tudo, aperte o like. Se você crê que Deus tem algo grande para você, e assista até o final, para não perder nada. Paulo escreveu a Timóteo
em 2 Timóteo 3, versículo 12. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. Não fomos chamados para uma fé conveniente, mas para uma fé custosa. O remanescente abraça esse custo porque sabe que este mundo não é seu lar. Eles são peregrinos, estrangeiros, soldados, não cidadãos de Babilônia, mas cidadãos do céu. E o que Deus diz desse remanescente? Sofonias 3, versículo 12 diz: Deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Perceberam isso? Eles são aflitos, são pobres, são poucos, mas confiam no nome do Senhor. E é isso que os faz brilhar. Enquanto outros comprometem, eles se agarram. Enquanto outros se conformam, eles resistem. Enquanto outros se escondem, eles proclamam. Enquanto outros dormem, eles vigiam. Eles são as virgens sábias, que mantiveram óleo em suas lâmpadas. São os servos fiéis que trabalharam enquanto o mestre demorava. São os vigias na muralha, clamando pela noite. E esse remanescente nem sempre é visível. Você não os encontrará buscando plataformas ou popularidade, mas os encontrará em closets de oração, em obediência silenciosa, em fidelidade oculta. São mães criando filhos piedosos em uma geração perversa. São pastores pregando arrependimento quando ninguém aplaude. São jovens que não se contaminam com a cultura. São os Elias, os Paulos do nosso tempo. Então, não se desencoraje quando o mundo zombar de você. Não se surpreenda quando até outros crentes não entenderem. Porque quando o fogo vier, e ele virá, não destruirá o remanescente. Ele os revelará, ele os refinará, ele os levantará como testemunhas para um mundo moribundo. E assim, como o quarto homem caminhou no fogo com os 3 hebreus, ele caminhará com você. Ele lhe dará força para se levantar quando outros caírem. Ele encherá sua boca com verdade quando sua voz tremular. Ele será seu escudo, seu refúgio, sua recompensa. Há um chamado saindo, não para as massas, mas para o remanescente. Não para os populares, mas para os fiéis. E se você responder a esse chamado, se você se levantar quando outros se curvarem, se você brilhar quando outros se apagarem, sem soltar seu Deus, então você brilhará como estrelas em um céu escurecido. Meus queridos amigos, enquanto os fogos da provação refinam os fiéis, enquanto o remanescente é revelado em lugares secretos de obediência, há ainda um dia maior, se aproximando, um dia tão final, tão santo, tão imparável, que nenhum homem, nenhum governante, nenhum demônio no inferno pode impedi-lo. É o dia do Senhor. É o dia em que a trombeta soará e o tempo não será mais. E quando essa trombeta soar, apenas aqueles que estavam prontos se levantarão. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Esse dia não é um mito, não é uma metáfora, não é um conto de fadas inventado por homens desesperados.
É a trombeta final do Deus Todo-Poderoso, e ela soará. Mas eu pergunto a você, você está pronto? Vejam, a trombeta não é para aqueles que brincam com Deus, não é para os indecisos, não para os mornos, não para aqueles que uma vez tiveram óleo, mas deixaram suas lâmpadas se apagarem. É para aqueles que perseveraram até o fim, que permaneceram vigilantes, que se recusaram a contaminar suas vestes, que carregaram sua cruz por todas as provações. A trombeta é para os preparados. Jesus contou uma parábola em Mateus 25. 10 virgens estavam esperando pelo noivo. Todas tinham lâmpadas. Todas sabiam que o casamento estava próximo e todas dormiram. Mas quando o grito ecoou à meia-noite, eis que vem o noivo, 5 estavam prontas e 5 não estavam. As sábias tinham óleo, as tolas não. E enquanto as tolas corriam para tentar comprar óleo, a porta foi fechada. Oh, que aviso para esta geração! Temos igrejas cheias de lâmpadas, sem óleo, sermões, sem fogo, crentes, sem vida de oração. Tornamo-nos especialistas em forma, mas estranhos ao poder. E a tragédia é que muitos acreditam que estão prontos porque frequentam, porque dizimam, porque cantam, mas seus corações estão longe de Deus. E quando essa trombeta soar, ela não consultará sua reputação, não verificará a sua página no Instagram ou suas visualizações no YouTube. Ela perfurará o véu e separará os prontos dos não prontos. O profeta Amós trovejou em seu tempo em Amós 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que vos serve o dia do Senhor, será de trevas e não de luz. Esse é um aviso aos complacentes. Ele falava em pessoas religiosas, pessoas que pensavam estar seguras enquanto viviam em pecado. E sua voz ainda ecoa hoje. Mas, amigo, você não pode viver como o Egito e esperar-se ser liberto como Israel. Você não pode beber do cálice de Babilônia e depois banquetear na ceia das bodas do Cordeiro. Você não pode se curvar aos ídolos deste mundo e ainda pensar que se levantará quando Cristo aparecer. A trombeta não será enganada. Paulo exclamou em 1 Coríntios 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a esperança do remanescente. Mas percebam, isso acontecerá em um momento. Não haverá tempo para se arrepender quando o céu se partir. Não haverá tempo para acertar as coisas. Não haverá tempo para pegar sua Bíblia ou correr para o altar. Será repentino. Será final e separará. Há pessoas hoje, boas pessoas, pessoas morais, até pessoas de igreja que dizem: vou levar Deus a sério amanhã. Vou me afastar do pecado no próximo mês. Vou parar de comprometer depois que este relacionamento acabar. Mas você não tem a promessa de amanhã. A trombeta pode soar antes que este dia termine. Pode soar antes que este sermão termine. Pode soar antes que julho acabe. E quando ela soar onde você será encontrado, penso na esposa de Ló. Ela foi liberta pela misericórdia de Deus. Foi tirada de Sodoma. Caminhou ao lado dos justos. Tinha anjos guiando-a, mas seu coração ainda estava em Sodoma. E quando o julgamento caiu, ela olhou para trás. E em um momento ela foi congelada em desobediência, uma coluna de sal, um aviso para todas as gerações. Permita-me dizer com tremor: você pode sair do Egito, mas ainda carregar o Egito em seu coração. Você pode caminhar perto da libertação,
e ainda ser deixado para trás. Jesus disse em Lucas 17, versículos 34 e 35. Naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Vejam, a trombeta não é sobre proximidade, é sobre preparação. Você pode sentar ao lado de um pregador, viver com um guerreiro de oração, caminhar ao lado dos piedosos e ainda assim perder. Deus está olhando para o coração. Anos atrás, um missionário contou a história de uma tribo remota na África que nunca tinha ouvido o Evangelho. Ele pregou sobre o retorno de Cristo e a urgência do arrependimento. Um velho tremeu enquanto ouvia com lágrimas nos olhos. Ele disse: "Você quer dizer que o rei está vindo e eu não sabia? Diga-me o que devo fazer para estar pronto." Aquele homem sabia mais que alguns teólogos. Ele não perguntou sobre doutrina ou denominação. Ele perguntou sobre prontidão. E você, meu amigo, o que dizer de você? Você aparou sua lâmpada, encheu seu jarro com óleo. Seu coração está limpo, sua casa está em ordem. Ou você ainda está adiando, ainda distraído, ainda dividido? A trombeta não está atrasada, porque Deus é negligente. Está atrasada, porque Ele é misericordioso. Mas um dia, em breve, a misericórdia dará lugar à majestade. Pedro nos lembra em 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É por isso que a trombeta ainda não soou. Ele está esperando por você, mas não esperará para sempre. Na época de Noé, a chuva foi retida por anos, décadas, enquanto Noé pregava justiça. Mas quando chegou o momento final, Deus fechou a porta da arca. As mesmas pessoas que riram, zombaram, ignoraram de repente, se encontraram do lado de fora, batendo em uma porta que nunca mais se abriria. A trombeta será como essa porta. Uma vez que soar, nenhum homem poderá abri-la ou fechá-la. Ela marcará o fim da misericórdia, o fim da demora, o fim das decisões. A eternidade terá começado. E permitam-me dizer isso, especialmente aos jovens: não digam, sou jovem demais para levar Deus a sério. O cemitério está cheio de jovens que pensaram que tinham mais tempo. Não digam, vou me preparar mais tarde. Você pode não ter mais tarde. A trombeta não esperará por sua formatura. Não pausará para o seu casamento. Não pedirá sua permissão. Ela soará quando o Pai der a palavra e apenas os prontos se levantarão. Então, a questão não é se a trombeta soará. Ela soará. A questão é você se levantará. Será encontrado fiel. Estará entre o remanescente que manteve a chama viva em um mundo que escureceu. Estará entre aqueles que ouvirão: bem está servo bom e fiel. Esse é o clamor desta hora. Não prosperidade, não popularidade, não prazer, mas preparação. Porque quando o céu se partir e os céus trovearem e a voz do arcanjo ecoar pela terra, será tarde demais para se preparar. Você deve estar pronto agora, e quando a trombeta tiver soado e o remanescente tiver se levantado, ainda haverá um custo para aqueles deixados para trás nos últimos momentos da história. O custo
será este permanecer completamente sozinho por Deus, em um mundo que não mais tolera a justiça, não mais honra a verdade e não mais esconde seu ódio por Cristo. Para alguns, significará perder a reputação, para outros, perder a família, para muitos, perder suas próprias vidas. Mas a palavra de Deus nos diz algo que abala as próprias portas do inferno. Deus não abandona os justos na hora de sua solidão. Em 2 Timóteo 4, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreveu estas palavras com clareza trêmula. Na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, antes todos me abandonaram. Não obstante, o Senhor esteve comigo e me fortaleceu. Isso é o que esta geração deve compreender. O mundo pode se afastar. Até a igreja pode adormecer. Mas quando um homem ou mulher permanece sozinho pelo Senhor, eles não estão verdadeiramente sozinhos. O céu está com eles. Você pode ser o único em sua família ainda defendendo a santidade. O único em seu local de trabalho que se recusa a se curvar aos ídolos desta era. A única voz em sua sala de aula que ainda se agarra à Bíblia como a palavra infalível de Deus. Você pode se sentir isolado, até mesmo atacado. Mas lembre-se disto: Elias pensou que era o último profeta que restava, mas Deus tinha mais 7.000. Elias se sentiu abandonado, mas Deus o alimentou por corvos e o encontrou em uma voz mansa e delicada. A glória na solidão dos justos. Há uma comunhão mais profunda que os aplausos humanos e mais alta que o silêncio terreno. É a comunhão daqueles que percorreram o caminho solitário até o Calvário e encontraram, no final dele, o rosto de Cristo. O próprio Jesus não era estranho ao custo do isolamento. Em sua hora mais escura, os discípulos dormiram. Judas o traiu. Pedro o negou. E quando ele pendurou naquela cruz até o Pai, virou o rosto enquanto o peso do pecado do mundo esmagava o Cordeiro de Deus. Mas essa solidão gerou salvação. Esse abandono rasgou o véu. Esse silêncio abriu um caminho para que você e eu pudéssemos estar com confiança diante de um Deus santo. Isaías 63, versículo 3, registra a voz do Senhor dizendo: Eu pisei o lagar sozinho, e dos povos nenhum homem esteve comigo. Essa é a solidão dos justos. Não porque erraram, mas porque se recusaram a se curvar. E Deus está levantando um remanescente nesta geração que não se curvará. Eles não dançarão ao som de Babilônia. Não venderão sua unção pelos aplausos dos homens. Não comprometerão, não importa o custo. Penso no jovem Daniel, levado de sua terra natal, imerso no paganismo de Babilônia, tentado com os luxos da mesa do rei. Mas a Bíblia diz, em Daniel 1, versículo 8, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar. Ele ficou sozinho. E porque ficou sozinho, Deus lhe deu revelação que nenhum outro homem podia ver. Porque ficou sozinho, Deus fechou a boca dos leões. Porque ficou sozinho, a história lembra seu nome. E quanto a Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens hebreus que se recusaram a se curvar e, quando foram jogados na fornalha, não estava mais fresco nas chamas, mas era mais santo, porque no fogo eles não estavam sozinhos.
Nabucodonosor viu um quarto homem, semelhante ao Filho de Deus, caminhando entre eles. Essa é a promessa ao remanescente. Fique sozinho e você caminhará com Cristo em lugares que outros apenas pregam. Mas ouçam-me, queridos amigos, esse tipo de posição não é indolor. Há uma solidão que dói. Há um custo em carregar sua cruz quando outros abandonam a deles. Há um peso em caminhar pelo caminho estreito enquanto a multidão dança no largo. Você pode chorar à noite. Você pode lutar com a dúvida. Mas naquele lugar bem ali no deserto, Deus revela sua glória. Moisés ficou sozinho no Monte Sinai, envolto em fumaça e tremendo ao som da trombeta. E lá longe do acampamento, longe do povo, longe do bezerro de ouro, ele viu a glória de Deus passar por ele. Sozinho com Deus é melhor do que cercado sem ele. Alguns de vocês que estão ouvindo foram incompreendidos. Alguns foram zombados, chamados de antiquados, rotulados como extremos. Mas Deus diz em Mateus 5, versículos 11 e 12: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você não foi esquecido. Não é invisível, não é louco. Você é escolhido. Há uma geração agora sendo moldada para acreditar que a verdade é ódio, que a justiça é julgamento, que a convicção é crueldade. Mas o povo de Deus sempre esteve em contradição com a cultura. Noé construiu uma arca quando nunca havia chovido. Abraão deixou um país que não podia nomear. Jeremias chorou quando ninguém ouvia. E cada um deles ficou sozinho antes de ver a promessa cumprida. Você pode não ter uma multidão, pode não ter uma plataforma, mas se você tem a presença dele, você tem tudo. A igreja primitiva não conquistou o mundo por popularidade. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo por pureza e ousadia. Pedro ficou diante dos governantes e disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Estevão, com pedras sendo lançadas contra seu crânio, olhou para cima e viu os céus abertos. E João, exilado em Patmos, recebeu a revelação que ainda abala a terra hoje. Não tenha medo de ser o último a ficar de pé. Não se envergonhe de carregar uma mensagem que o mundo despreza. Não esconda sua luz, porque a escuridão se ofende. Esta não é a hora de recuar, é a hora de se levantar. Estamos nos aproximando rapidamente de um tempo em que o verdadeiro cristianismo nos custará tudo. Não será sobre prédios, marcas ou seguidores nas redes sociais. Será sobre fé. Fé crua, testada, inabalável. E aqueles que suportarem essa hora serão aqueles que aprenderam a se levantar quando ninguém aplaudiu, a orar quando ninguém se juntou, a adorar quando ninguém liderou, e valerá a pena, ó a glória que está por vir. Romanos 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Cada lágrima, cada rejeição, cada noite solitária, tudo será eclipsado por sua glória, e o Cordeiro que vem em segredo o recompensará abertamente. Então, não desista agora. Não comprometa por conforto. Não troque seu direito de primogenitura
por um prato de conveniência. Levante-se e, tendo feito tudo, permaneça de pé. Porque na hora final, quando a terra gemer, os céus tremerem, e o rei retornar em fogo ardente, com 10 milhares de seus santos, aqueles que ficaram sozinhos, brilharão como as estrelas para sempre. Meus queridos amigos, a hora é mais tardia do que pensamos. A trombeta de aviso já começou a soar pelas nações. As nuvens estão se reunindo, os ventos estão aumentando e o Espírito de Deus está chamando seu povo, não para o conforto, não para o compromisso, mas para a coragem, para a convicção, para um caminho solitário e estreito, onde apenas os fiéis caminharão. Este é o aviso final antes que julho termine. E a questão ainda ressoa. Você está pronto para ficar sozinho? Vimos isso hoje à noite, não é? O Espírito Santo falou através da palavra. Primeiro, um chamado para acordar do sono espiritual, para sacudir a apatia que levou tantos à mornidão. Depois, ele nos mostrou a urgência de discernir o engano, de testar cada espírito de pesar, cada mensagem contra este livro. Ele abriu o véu e nos lembrou que a obediência pode nos isolar, que defender a verdade pode significar caminhar sozinho, que essa separação custosa é muitas vezes o início de uma visitação divina. Ouvimos sobre o fogo refinador, o deserto onde o coração é purificado. Olhamos nos olhos de santos que sofreram e vimos a recompensa daqueles que perseveram até o fim. E agora sabemos que a solidão dos justos não é uma maldição. É um encontro divino para ver sua glória. Mas agora não se trata mais de um sermão. Não se trata mais de um pregador, de uma multidão ou de uma mensagem. Trata-se de você, de sua alma, de sua eternidade. Portanto, ao chegarmos ao clímax desta jornada, é imperativo que você compreenda a natureza do que vivenciamos juntos esta noite. O que foi compartilhado aqui não foi meramente uma análise teológica profunda ou uma exposição de doutrinas antigas. Não, o que o Espírito de Deus nos entregou foi muito mais visceral, muito mais urgente. Foi um alerta profético, uma sirene celestial, soando na escuridão de uma era complacente. Uma convocação final que empurra de maneira inescapável cada alma que ouve para o centro do que as Escrituras chamam de o Vale da Decisão. E neste vale, meu amigo, minha amiga, a multidão se dissipa. O barulho das opiniões alheias se cala. A influência do seu pastor, da sua família ou dos seus amigos mais próximos se desvanece como névoa sob o sol do meio-dia. Naquele lugar sagrado e terrível, você não estará acompanhado. Não haverá ninguém para segurar sua mão, para sussurrar a resposta correta em seu ouvido ou para tomar a decisão em seu lugar. Neste vale, é apenas você, sua consciência nua e o olhar penetrante de um Deus santo que já lhe deu tudo. A cortina foi rasgada, a verdade foi exposta, o caminho foi iluminado. E agora, a pergunta mais importante de toda a sua existência ecoa pelas paredes da sua alma, exigindo uma resposta que não pode ser adiada, nem terceirizada, nem evitada. A pergunta é simplesmente esta: o que você fará com o que acabou de ouvir? Você não pode mais se dar ao luxo de tratar esta verdade como uma informação a ser arquivada. Não pode mais admirá-la à distância como uma bela peça de oratória. Esta palavra não foi entregue para ser debatida,
mas para ser obedecida. Ela não veio para lhe dar o que pensar, mas para exigir em quem você vai se tornar. E a resposta que o céu aguarda de você não é um aceno de cabeça, um amém protocolar ou uma emoção passageira que se esvai com a primeira luz da manhã. A resposta que Deus procura é uma rendição absoluta, incondicional e total. É um convite final e irrevogável para uma transformação radical, uma entrega que mudará tudo para sempre. Este é o chamado para, de uma vez por todas, abandonar o pecado que você tem estimado em segredo, aquele hábito destrutivo que você justificou, aquela relação comprometedora que tem envenenado sua alma, aquele ídolo que você ergueu em seu coração. É a convocação para sair do meio da multidão que aplaude o que Deus abomina, para se retirar da mesa do compromisso, onde a verdade é negociada em troca de aceitação. É o chamado para finalmente escolher o lado de Cristo Jesus de forma pública, inequívoca e corajosa, mesmo que isso signifique perder tudo e todos. Mesmo que isso signifique, como vimos, ter que caminhar sozinho. Jesus foi dolorosamente claro quando disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Mas ele não ofereceu um assento acolchoado em um banco de igreja. Não prometeu uma tendência popular nas redes sociais. Não acenou com uma vida de facilidades. Ele ofereceu uma cruz que representa a morte para o seu ego, a morte para os seus próprios planos, a morte para a sua necessidade de aprovação humana. E ele está chamando você hoje, não para admirá-lo de longe como um herói histórico, mas para morrer com ele e ser ressuscitado para uma vida que você nunca imaginou ser possível. Talvez você esteja se perguntando: como posso fazer isso? A força me falta. O custo é alto demais. E você está certo. Sozinho, você não pode. Sua força de vontade vai falhar. Suas boas intenções se transformarão em pó. Sua religião, suas obras, seus dízimos, suas idas à igreja. Nada disso pode salvá-lo ou dar-lhe o poder para viver esta vida de separação. Mas eu tenho a melhor notícia que um ser humano pode ouvir: o sangue de Jesus pode. A misericórdia de Deus ainda está fluindo esta noite. Seus braços, marcados pelos cravos, ainda estão abertos para você. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está disponível agora para quebrar cada cadeia em sua vida, para purificar cada mancha, para perdoar cada falha e para preenchê-lo com uma coragem que não é sua, mas que vem diretamente do trono da graça. A salvação não é um prêmio para os perfeitos, é um presente para os arrependidos. É um resgate para aqueles que admitem que estão perdidos e que clamam pelo único que pode salvá-los. E é por isso que este alerta carrega um peso tão imenso. Ele não foi proclamado para lhe causar medo, mas para arrancá-lo das chamas da destruição. É um ato de amor desesperado de um Deus que, como diz a Escritura, não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Esta é a sua chance. Este é o seu momento decisivo, um momento que não pode ser adiado. Você diz: amanhã
eu me conserto. Mas o amanhã é uma miragem, uma promessa que nunca lhe foi feita. A porta da arca não ficará aberta para sempre. O som da trombeta final não esperará pela sua conveniência. O rei está voltando, e naquele dia não haverá tempo para negociações. Portanto, a decisão está diante de você, clara como cristal. De um lado, o caminho largo do mundo, com seus aplausos temporários, seus prazeres fugazes e seu destino de perdição. Do outro, o caminho estreito da cruz, com sua solidão, seu custo, sua renúncia, mas que conduz à glória eterna e à presença do próprio Deus. O que você escolhe? Se a sua resposta é entregar tudo, se o seu coração clama por essa nova vida, não espere mais um segundo. Não importa onde você esteja, incline sua cabeça e seu coração agora mesmo e ore comigo. Não são as palavras mágicas, mas a entrega do seu coração que importa. Diga a Ele: Jesus, eu me rendo. Eu escolho a Ti. Perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue. Quebra o meu orgulho, quebra a minha teimosia. Entra na minha vida, enche-me com o teu Santo Espírito e dá-me a força para permanecer de pé, mesmo que eu tenha que ficar sozinho. A partir de hoje, a minha vida não é mais minha, ela é tua. Se você fez essa oração com sinceridade, o céu inteiro está em festa. O seu nome foi escrito no livro da vida. E quando o tremor vier, e ele virá, você não será abalado, pois sua casa estará firmada na rocha que é Cristo. Agora, como um ato profético da sua decisão, não se cale. Não deixe que este momento permaneça em segredo. Eu quero que você vá agora mesmo aos comentários e declare para que o céu, a terra e o inferno saibam o que aconteceu aqui hoje. Escreva com ousadia: eu escolhi a cruz. Faça desta a sua primeira declaração pública de fé. Bem-vindo à família. A sua jornada de glória acaba de começar.